Olá, pessoal, tudo bem? Queria dizer que é um prazer ter esse momento aqui de bate-papo com vocês, para a gente poder conversar um pouquinho sobre as interfaces poéticas do presente, para a gente discutir o isolamento e a realidade da dança em outros países. Queria agradecer imensamente a essa parceria aqui com a professora Tatiana, que vai fazer a ação da mesa comigo. A gente tem a oportunidade de ter o nosso estudante, o Matheus, que atualmente está conectado ao Dancep, mas está morando na Itália, né, está se atualizando lá e fazendo uma formação, e é muito bacana rever a Simone, o Daniel e a Ana Paula, para poder estar nesse momento de compartilhamento das trajetórias e das concepções de vocês. Muito obrigado pela parceria aí, em participar do nosso terceiro seminário Mostra de Dança. E esse seminário ele só foi possível graças a essas parcerias que nós estamos estreitando relações agora. O Dancep ele faz parte da Escolinha de Artes do Colégio Estadual do Paraná, ele está integrado a esse grande colégio, que é o Colégio Estadual do Paraná, que é o maior colégio do estado do Paraná. E a gente tem a parceria da Secretaria de Educação e de Esporte do Paraná e a de Comunicação e Cultura. E uma ponte interessante para a gente, que a gente tem alunos hoje dentro das universidades, é a parceria que nós realizamos com a Unespar, que é a Universidade de Artes, aqui antigamente era a nossa FAP, hoje é a Universidade Estadual do Paraná. E desde o ano passado, a gente conseguiu um processo de patrocínio com a Sanepar, que a gente conseguiu implementar dentro do Dancep alguns suportes para alguns estudantes, para que eles possam arcar aí com seus vales de transporte, uma alimentação, para que eles possam continuar estudando dança. Isso para a gente é muito importante e é um passo bacana para a gente do Dancep contar com o patrocínio da Sanepar para esse projeto específico, e eles também estão dando esse suporte durante o nosso seminário. Então, queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, e passo ali para a professora Tatiana, para a gente iniciar o nosso bate-papo. E queria que vocês ficassem super à vontade, para a gente poder conversar mesmo e trocar aí nesse momento. Obrigada, Fer. Queria começar agradecendo também a presença de vocês, o aceite desse convite, né, para estar hoje aqui conversando sobre as realidades outras, distantes fisicamente, né, mais próximas aqui no nosso coração. A experiência de cada um de vocês com certeza só tem a agregar, né, para os nossos alunos, as pessoas que estão ouvindo, no sentido de quem busca a profissionalização na dança. Achei que tinha travado, desculpa. Então, Mateuzinho, obrigada por estar aqui, Daniel Camargo, muito obrigada, Simone e Ana Paula. Obrigado. Eu queria começar perguntando para a Simone, que foi mais recentemente, né, para a Europa em busca de aprofundamentos de pesquisa, né, e de produção artística, dando continuidade a um mestrado, né, em Grenoble, na França, e que acabou sendo novamente absorvida pelo mercado também artístico, né, voltando para uma companhia. Eu lembro que na época não era a intenção inicial, né, Simone? Mas não sei se foi programado especificamente o retorno ao estar dançando, né, se tinha intenção mais de estudar, mas não tem como fugir, né, quando a coisa acontece ali. Queria que você falasse um pouquinho como que está sendo esse processo aí, nesse momento que vocês estão, que já está mais de reabertura, né, enquanto a gente está fechando aqui, cada vez mais vocês já estão se adaptando a uma nova realidade, né. E aí, se puder comentar também um pouquinho da tua carreira, né, como que foi se encontrando esses pontos, né, de pesquisa e produção artística, também por aí. Legal. Bom, boa tarde a todos e obrigada pelo convite. É um
um prazer estar aqui participando com vocês dessa iniciativa tão bacana. Então, eu vim para a França para o mestrado de criação artística em Grenoble, e a minha intenção é pesquisar a criação, né? Então, assim, o que eu tenho trabalhado na minha pesquisa por agora é o papel do intérprete na criação coreográfica, como criador da qualidade do próprio gesto e também como contribuinte ali do processo de criação em si. E o período da pandemia, nesse sentido, assim, me trouxe algumas reflexões extras a respeito dessa pesquisa, porque, enfim, a gente vê um contexto agora de que as pessoas estão com mais autonomia, de uma certa forma, no próprio trabalho, né? Então, o que aconteceu, assim, comigo, na prática? A pesquisa da universidade passou a ser feita toda online. As aulas passaram para o formato online, e assim a gente está terminando o ano letivo agora, no meio do ano, que normalmente termina mesmo, sem atraso. Então, as fontes de pesquisa passaram a ser mais no formato online. E aí, assim, muitas companhias passaram a abrir os seus acervos de vídeo, de repertório. A gente acabou tendo acesso a algumas fontes que a gente não tinha tanto antes, né? Por questão de direito autoral e tal, o pessoal não fazia muito isso. Então, teve esse ponto. Teve outro ponto que foi justamente de referência bibliográfica também. A gente criou-se uma comunidade de compartilhamento de fonte online. Então, assim, a gente chamava a Biblioteca Solidária do Confinamento. O pessoal da França que se disponibilizou, e as pessoas trocavam. Era um grupo do Facebook, na verdade, e as pessoas ali, elas colocavam as referências que elas tinham, alguém perguntava quem tinha referência, criou uma rede de ajuda mútua nesse sentido, né? Então, foi aí que veio essa diferença, assim, na verdade, né, de uma situação extremamente complicada em muitos sentidos, veio uma rede das pessoas se ajudando, né, de uma outra forma, assim. E aí, assim, em relação ao contexto da companhia aqui, assim, no meu caso, né, um pouco diferente talvez de outros lugares, mas a gente não teve uma regularidade do trabalho a partir do momento que a gente interrompeu as atividades. Então, o que aconteceu? Cada bailarino, e aí que eu estava falando da autoformação antes, cada bailarino foi procurar a aula que ele queria fazer, ou até a técnica que ele queria fazer. Então, eu acho que nisso a gente descobriu, assim, uma possibilidade de contato com outras fontes que a gente não tinha tido antes, sabe? Então, para mim, foi assim, uma experiência bacana nesse sentido de perceber até onde vão as nossas fronteiras agora, né? Com a possibilidade que a tecnologia abre. A gente tem a possibilidade de colocar a nossa voz, né? De compartilhar o nosso material nas nossas redes sociais, né? Enfim, é acessível para todos, praticamente, né? Assim, a pessoa tendo ali o equipamento, enfim, ela consegue publicar. E a gente também consegue ter esse acesso. Fiz aula com a companhia de Hanover, com a Ana, por exemplo, em alguns dias. Aí peguei aula lá do Hatch National Ballet, que era onde o Daniel estava dançando antes, que eles também estavam fazendo streaming. Aí eu vi que tinha aula de Cunningham, aula de Gaga, muita coisa, né? Assim, umas iniciativas gratuitas, outras pague quanto puder, e outras, assim, de contatos que a gente tem, que nem foi o caso com a Ana, assim, né? Então, enfim, eu acho que é um momento de reconfiguração, assim, né? É esse o sentimento que eu tenho Se agora, me assim. permite, A gente não sabe muito bem para Simone, onde vai, mas... eu acho que esse movimento de generosidade, principalmente por parte dos artistas, que foram os primeiros a se abrirem para se conectar ao outro dentro da sua casa, eu acho que foi mágico, né? Foi um ato de humanidade tremendo, porque a gente teve acesso às grandes companhias do mundo, a grandes artistas que contribuíram, né, que acalmaram a gente dentro desse momento que a gente não podia ter o contato com o outro. Eu acho que isso fez com que a nossa própria interpretação em relação à arte, né, da sociedade como um todo, se desse agora numa nova reconfiguração.
Com certeza, eu acho que é por aí mesmo, assim, enfim, né, a gente está compartilhando o nosso espaço íntimo, né, como bailarino, inclusive, o vídeo que é feito dentro de casa, enfim, para tentar manter esse contato com o público. Obrigado, Simone, pelas considerações. E pegando esse gancho de entender um pouquinho a trajetória, né, como artista, queria perguntar para o Daniel um pouquinho da sua trajetória, né, como que você chegou até onde você está atuando hoje. Também perguntar como que você está, como você já está fora do Brasil já, antes desse cenário de pandemia começar, né? Como é que está sendo esse teu trabalho como bailarino convidado para atuar na circulação aí pelos países? Mesmo levando em consideração que eles têm todo um cuidado com a segurança, né? Como é que tem acontecido isso e como que os governantes aí dos países europeus têm atuado? Olá. Bom, eu comecei na escola de Ourinhos, né? Foi ali que começou tudo. As culpadas são as minhas irmãs. E foi aos 9 anos de idade, quando elas começaram. E como no Brasil é muito normal não ter meninos na escola de dança, o professor da escola viu que tinha um irmão, e pelo talento delas e tal, me convidou para fazer uma aula só para experimentar e ver como é que eu me sentia, né? E nisso a minha primeira reação com a dança, nunca tive algum contato com a arte ou com a dança, foi um desconhecimento, né? De não saber mesmo, nunca tive um aproximamento com a dança. Então, nisso fiz as minhas primeiras aulas e fui gostando daquilo, foi me chamando muita atenção de que podia vir a ser que eu podia ter uma carreira, podia virar a minha profissão. E nisso foi uma grande fonte de energia para mim, para continuar, de estar sabendo que eu estou fazendo alguma coisa quando jovem, que normalmente bailarinos maiores, de mais idade fazem. Isso foi me dando uma sensação de que eu estou fazendo algo a mais, né? E isso foi muito legal, assim, para mim continuar levando chamando a atenção de que a dança podia virar minha profissão. Então, nisso foi logo cedo, assim, veio foi claro aí. Eu gostei muito de estar nos estúdios e eu tinha muita energia, então era uma fonte de ficar pulando para lá e para cá, girando, tentando fazer todas essas coisas, né? E fui para o Guaíra aos 10 anos de idade, e de lá meus professores me levaram para o IAGP, que foi a competição em Nova York, onde eu ganhei a bolsa de estudos para Stuttgart. E nesse ponto foi um ponto bem forte na minha vida mesmo, de mudança, de estar saindo do Brasil, morar num país totalmente desconhecido para mim, com nova língua, novos costumes, novo estilo de escola, que no Guaíra nós tínhamos o método francês, e em Stuttgart era o método russo. Então, eu tive que voltar para a base e para aprender a base mesmo do método russo para continuar esse método. E completei a minha escola no Stuttgart e fiz parte da companhia. Então, em 2009, entrei na companhia como corpo de baile e fiquei na companhia durante 7 anos. E nesses 7 anos tive muitas oportunidades de crescer como artista, estar no palco, dançando várias vezes, em diferentes roles, e foi uma coisa muito boa, assim, onde eu pude conseguir uma bagagem artística muito boa. E um certo momento eu quis conhecer mais o mundo.
como eu cresci desde os 14 aos 25 em Stuttgart, chegou um momento, eu falei, eu quero conhecer mais o que tem aí fora, né? Onde eu posso, o que tem o mundo afora. E nesse sentido eu sou muito curioso, então tomei a decisão de ir e entrei na companhia do Hatch, onde eu tive possibilidade de trabalhar com novos professores, novas pessoas, e ter essa possibilidade de dançar bastante no exterior. E foi aí onde eu comecei a dançar bastante, para lá e para cá, em diferentes companhias, com diferentes bailarinas, e foi uma experiência muito boa, onde eu vi que é uma coisa que eu gosto de fazer, de ter essa mudança muito rápida, de você chega, tem o fuso horário, tem o voo de 12 horas, chegar num lugar, ensaiar com bailarina 2 dias e fazer o espetáculo inteiro. E nisso te bota em uma forma de trabalho, você concentra o tempo inteiro para conseguir colocar o espetáculo na hora, né? Então, é um outro estilo de trabalho onde eu me identifiquei bastante. E é uma outra, E antes... desculpa, é uma outra relação com o tempo também, né? Porque ao mesmo tempo que você traz toda a sua bagagem, experiência, você tem que ler aquele lugar que você está chegando de uma forma muito rápida, né? Exatamente. A forma de trabalho é diferente, os horários, tudo muda, né? Então você tem que é uma adaptação muito rápida, onde você pega tudo que você aprendeu até ali, mas você aprende muito também nessa mudança. Então eu achei isso muito interessante e quis aprender mais ainda nisso. Então resolvi de sair como freelance e estava dando tudo certo com as companhias, de ter aberto várias portas onde eu podia ter essas comunicações, né? Então, até antes do corona, isso estava indo muito bem, até chegou esse momento onde teve um corte para todos, né? Onde é uma coisa muito inesperada, assim. Então, foi o primeiro impacto foi uma sensação muito estranha de você não ter controle nenhum, né? E não saber até onde isso vai. Então, nisso foi um stop total, mas que eu me senti numa situação muito privilegiada de ter trabalhado muito antes, de estar numa situação confortável para conseguir passar essa fase, né? E vejo que artistas freelance no mundo inteiro nem sempre têm esse privilégio. Então, na minha situação, me sinto mesmo como privilegiado e foi muito bom de estar nessa situação calmo e poder esperar e ver quantas coisas vão acontecer. Mas, como vocês falaram antes, acho legal também que o mundo da dança se juntou muito nesse momento, né? E principalmente todo mundo com freelance, com os teatros, estão se juntando e tentando achar onde nós conseguimos melhorar isso, como nós conseguimos continuar para que todos estejam bem depois dessa pandemia também, né? Eu fiquei pensando aqui, Daniel, até pegando gancho nisso, né, que algo que a Simone falou também, essa autonomia que a gente está tendo, mesmo estando em casa, né, para fazer aulas com outras companhias, com outros profissionais, para acessar o conhecimento, né? Então, mesmo a manutenção dos bailarinos que trabalham em companhias também, e na sua casa, depende da tua autonomia para buscar, né? E aí, nesse sentido, você está mais respaldado, né? Mesmo não estando ligado a uma companhia só, né? Mas você consegue fazer essa manutenção. E vou aproveitar aqui o link, passar para a Ana também, que também pegou esse momento, né? Ana dançava na São Paulo, companhia de dança já há bastante tempo, como solista também, e aí acabou migrando bem num contexto complexo, né? Queria que você contasse um pouquinho, Ana, da tua carreira, assim, como é que foi esse período de ir, né, de encontrar a Europa e logo em seguida
toda essa confusão que se atravessou na nossa vida. Como que foi como que tá sendo, né? Como que foi esse momento inicial e como que tá sendo agora? Conta um pouquinho pra gente. Olá, boa tarde a todos. Primeiro, falando sobre a minha trajetória, comecei na Escola de Ourinhos, como o Dan falou, passei rapidamente pela Escola do Guaíra e fui para o Balé Teatro Guaíra, dancei 6 anos lá, participei da formação da São Paulo Companhia de Dança, onde eu dancei por 11 anos, e aí estava numa fase também de busca e perguntar para onde eu vou, o que fazer, o que me alimenta, o que tinha curiosidade, e prestei audição para a Companhia de Hannover e felizmente fui aceita aqui, também numa nova configuração, né? A companhia aqui já existia, mas passou por uma reformulação todo o teatro de direção e com isso mudou a direção da companhia também. Então, estamos aqui numa nova configuração de direção e bailarinos. Alguns bailarinos continuaram desde a formação antiga, mas a maioria é nova. Então, são vários recomeços no mesmo momento, né? E a sensação aqui, é claro que tem toda a adaptação. Eu comecei em agosto a trabalhar aqui, então a adaptação à nova língua, eu não vim falando alemão, adaptação uma nova cultura, a companhia tem muitos bailarinos de diferentes nacionalidades, então o trabalho é em inglês, então felizmente eu consigo me comunicar no trabalho, mas mesmo assim a vida fora do teatro, eu preciso me comunicar para comprar coisas, para experimentar coisas, tudo, a comunicação é bem complicada nesse sentido, então é um momento de adaptação que ainda está acontecendo. E no sentido de trabalho, a gente está aqui indo para as férias de verão, encerrando o que seria a minha primeira temporada, mas a sensação é que essa temporada não aconteceu. Ela teve um início, nós trabalhamos de agosto a março, então ainda estava num processo de entendimento do que é o grupo, de qual é a dinâmica, de qual é a comunicação, de qual é o ritmo de trabalho, tudo estava sendo configurado e houve uma pausa. Então, a minha sensação é que vai recomeçar. Eu estava recomeçando em agosto, aí agora vai recomeçar de novo, mas vai vir as férias de verão, então vai recomeçar em agosto de novo. Então, é uma sensação de protelação de um início. E o impacto aqui na companhia foi nas 2 primeiras semanas, todo mundo ficou muito perdido, né? Inclusive as autoridades, as notícias, as indicações de procedimentos e tudo mais foram sendo atualizadas quase que diariamente. Então, um efeito em cadeia mundial, né? Então, as adaptações foram sempre sendo atualizadas. Mas, a princípio, nós ficamos 2 semanas bem abertos, assim, tendo como possibilidades as oportunidades online, onde eu poderia buscar as preferências, e com isso fiz aula do Brasil, fiz aula da Noruega, fiz aula daqui da Alemanha, e houve aí esse grande encontro. Mas depois disso nós começamos a ter o sistema de carga horária reduzida, já entrou 2 semanas depois, que favoreceu, né, esse sistema de trabalho, onde a Agência Nacional de Seguro-Desemprego arcava com uma porcentagem do salário dos empregados em geral, e aí as empresas iam complementando isso para ter um menor impacto na vida das pessoas. E aí, com isso, entrou também na companhia a organização de aulas online, onde foi o nosso cumprimento de horário de trabalho reduzido. Então, nós começamos a ter aula online, logo no final de março já, via Zoom. Foi aí que a Simone fez aula com a gente, o Daniel fez aula com a gente também, e aconteceu essa abertura. E aí, início de maio, nós começamos a volta do teatro, com a circulação reduzida, com as aulas, com os grupos divididos, para não ter muitos bailarinos ao mesmo tempo no estúdio.
E agora a gente está caminhando para o encerramento da temporada com espetáculos abertos ao ar livre, respeitando as distâncias, as coreografias que não são solos, são todas respeitando distanciamento, não toca, e a plateia também é reduzida e espalhada, vai ser, a princípio vai ser num jardim, então as pessoas têm a possibilidade de ficar bem distante umas das outras, mas eu acho um passo muito grande já a gente voltar a ter performance, né? A gente voltar ao nosso sistema tradicional de finalização de processos criativos. Então, isso é muito... Eu estou me sentindo num momento muito feliz de valorização do que é realização de um processo completo dentro da minha profissão, porque muita gente não está vivendo isso ainda. Então, a gente está aí voltando aos poucos, não é uma normalidade, porque tem todas as restrições, mas eu acredito que é um momento muito feliz de conseguir passar por um processo completo até a troca com o público, nosso principal objetivo. Ana, se me permite, desculpa, Tati. Não, imagina, pode falar. Se me permite, você já está tendo esse contato, vamos dizer, não sei se seria nem o termo correto, pós-pandemia, né? Como é que você percebe essa conexão com o outro? Que, por mais que seja um contato mais limitado, o que você percebe de diferente? Porque uma das questões que a gente tem perguntado aqui nas nossas mesas é que saber interesse de poder abraçar alguém, de poder dançar para alguém depois que tudo isso passar. E você já está vivendo esse início. Se você pudesse assim, apontar alguns sinais para a gente, como é que é esse sabor, essa temperatura de poder se conectar às pessoas novamente? Na verdade, eu não sei muito bem como explicar, mas eu me senti muito alegre. Eu me senti muito ativa de estar encontrando pessoas novamente. Só pelo esse primeiro contato, da gente voltar a estar no estúdio em grupos reduzidos. Tem pessoas que eu não encontro direito ainda, porque nós temos os grupinhos fechados, a gente não troca tanto entre a gente, mas é muito mais valorizado, né? O olhar, o perceber, e quando a gente puder se tocar, eu acho que vai ser uma nova sensação, porque vai ter um frescor, né? Um outro reconhecimento de texturas e sensações, mas eu não sei muito bem como colocar em palavras. É uma alegria, e nós somos muito fluidos, né? Bailarinos, a gente tem um trabalho físico, a gente é muito aberto fisicamente, e eu sendo brasileira, né, que abraça todo mundo, beija todo mundo, tô sentindo muito essa falta. Mas é isso, é a alegria que eu sinto de se eu voltasse ao meu normal. Eu tô sentindo agora que eu tô voltando a ser eu, porque essa pandemia trouxe isso, né? Qual é o meu lugar? O que eu faço? Pequenas coisas têm outros significados, né? Você tá presente, você trocar um olhar, você trocar a gente toca cotovelo às vezes. E qual é o valor disso? A gente tinha perdido um pouco, né? Tava um pouco banalizado. Então eu sinto esse ano de calor humano bom. É tão bom ouvir você, Ana, para nós dar assim um ar já só de ouvir. Sim, ela traz mensagens do futuro e elas são boas. Para nós é inspirador, assim. E de falar sobre ser brasileira, né? A gente tem conversado muito com pessoas que estão fora, e eu também cresci fora, e a gente sabe que a relação corporal, né, de abraçar, de estar perto, de beijar, é muito mais latino-americana, né? É muito mais nossa do que dos europeus. E aí, essa semana com o Matheus, né? O Matheus que também está na Itália, que foi nosso aluno, e que se dispôs a pensar algumas questões nessa interface, né? De brasileiro estar lá, passando pela experiência. Uma das questões que surgiu foi isso, né? Como é esse ser, né, de outro lugar? Vou passar para o Matheus para ele fazer as considerações dele, né? Trazer um pouco essas reflexões para a gente pensar nisso e abrir para vocês comentarem. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. E, nossa, escutando vocês, também as perguntas,
me identificando bastante, assim, tanto pelo processo de adaptação, que a Ana comentou, o Daniel também, de adaptação, uma adaptação linguística, cultural, de tudo, assim, eu peguei o início, assim, muito perdido aqui, tinha acabado de sair do ensino médio, nem tive aquele tempo para pensar, não tive nada, e foi um impacto muito grande. Eu acho que agora, quando iniciou a quarentena, me veio um vazio, tipo, e agora? Assim, tava tudo indo tão rápido, as coisas, assim, sei lá, de trabalhar, de ganhar, no meu caso, de ganhar técnica, porque eu tô aqui na Itália no curso de formação, e, e do nada acabou. A escola também não tinha, de imediato eles não entraram com cursos, com as aulas online, e ficou uns 2 meses sem aula online, sem nada da escola, então foi uma coisa bem... E todo mundo que estava aqui, também os outros brasileiros que estavam aqui, também meio perdidos com tudo isso. E agora, esse retorno que a Ana comentou, tipo, as aulas já iniciaram agora, no dia 3, voltaram, a escola voltou ativa, e é realmente muito isso, assim, as coisas que no dia a dia eu não dava muito valor também as pessoas do meu convívio também, tanto do afeto, tanto, sei lá, você quer um bom dia, ver as pessoas na rua, e agora vai diferença, assim, a gente pode entrar na sala, a gente tem um contato entre nós alunos, assim, a gente pode ter mais um contato, até mesmo de encostar, de fazer algumas coisas, né? Claro, fora da escola já é outra coisa, e era muito isso, o que vocês estavam falando, que eu estava também pensando em casa com a Tati, que eu conversei com ela, que, tipo, eu gostaria de saber como ser, ser brasileiro fora, fora do país, como é ser um brasileiro artista, tanto na Europa quanto agora na Alemanha, como é trabalhar, como ter esse trabalho fora, como vocês acham que é a visão das pessoas que são natas do país, tendo estrangeiros, né, trabalhando junto, praticamente isso. Eu sei que vocês comentaram um pouco sobre, mas para mim, pela questão que eu passo aqui também, de também estar aqui, às vezes me sentindo um pouco sozinho, e também me sentindo, podendo dizer, um pouquinho rejeitado, assim, né, por não ser uma pessoa nata, assim, ainda mais aqui pelo povo italiano. A pergunta que eu queria trazer de como é trabalhar, tanto no processo de formação como no processo profissional, fora do país de origem. Bom, para mim foi na Alemanha, e o Brasil totalmente o oposto, né? Então pode ser que na Itália seja até um pouco mais diferente, tem essa coisa mais latina do pessoal ser um pouco mais quente, mas continua ainda a mentalidade europeia, né? Então, no começo foi bem difícil essa mudança de diferentes nacionalidades mesmo, de costumes, de humor, de às vezes uma coisa que você acha engraçado, para eles é totalmente um nada, e a mesma coisa, né? Eles contarem uma piada e você tipo não entender, ficar naquela do que eles estão falando, né? Então, é um processo natural que todo mundo passa de construção mesmo, de entender quais são os costumes, o jeito de... E muitas vezes nem é pessoal, mas é uma coisa da cultura mesmo, que já está dentro da cultura, costumes e tal. Mas no trabalho, pessoalmente, eu nunca tive um caso onde eu não me senti aceito
ou julgado pela minha nacionalidade, mas já ouvi em vários lugares de perguntarem para que trazerem bailarinos de fora e não os bailarinos do país. Então, pessoalmente, eu não tive essa relação direta, mas acredito que existe sim um certo preconceito em alguns lugares, onde é perguntado sim a nacionalidade da pessoa. Então, para que não dar empregos para nós no nosso país, né? Então, é uma coisa que existe sim, mas ainda bem que por onde eu passei, não tive essa experiência, mas que essa foi a minha experiência. Legal, Dani. Posso só fazer uma consideração que talvez ajude a pensar, principalmente Simone e Ana? Existe uma diferença que a gente vê assim de fora, que eu não queria que vocês falassem mesmo se ela é real, quando você trabalha só com o balé clássico mais tradicional e quando tem outras linguagens contemporâneas envolvidas, ainda que o balé seja uma base técnica de fundo, né? Eu penso que talvez contemporâneas, essas características corporais e culturais de quem vem de outros lugares possa vir a agregar. É só uma impressão ou isso realmente notar? Na verdade, assim, eu vejo, assim, né, eu vim para Berg e aqui a companhia se classifica como uma companhia de dança contemporânea, mas a base diária do trabalho é de balé clássico, né? Mesmo que a linguagem do coreógrafo, que é o Goio Monteiro, seja bastante distinta do balé clássico. Então, assim, ele usa uma postura recolhida, movimentos curtos de braço, grupos de pessoas muito juntas, tem algumas características que se repetem, que não vão bem para a linha do balé clássico, que é, né, mais suspensão, ao mesmo tempo que em alguns trabalhos ele coloca muitos giros, saltos, então exige para determinadas coisas do balé clássico. Então, assim, tem uma exigência, assim, né, no caso do que eu vi aqui comigo, uma exigência de uma base clássica para um trabalho que não vai ser clássico, exatamente, entende? Então, assim, é uma questão de classificação dali, como a companhia se intitula, né? Porque se eu falar, por exemplo, da dança contemporânea na França, as propostas são completamente diversas, até mesmo da preparação corporal, assim, né? As pessoas fazem diversas técnicas e não necessariamente eles vão trabalhar com o balé clássico como base. Mas o que acontece na França também tem alguma coisa que eu acho que tem uma particularidade que eu acho que colabora para essa liberdade estética. A França, ela é um dos poucos países, se não me engano, é França e Bélgica, que tem intermitência do espetáculo, que é o bailarino, ele pode trabalhar em diversos projetos durante o ano, cumprindo com uma carga horária mínima. Nos períodos entre projetos, quando ele não está trabalhando, ele recebe um suporte do governo. Do governo, assim, né, foi pago por imposto, mas assim, né, é organizado para que as pessoas não fiquem descobertas. Então, o que acontece? As pessoas têm mais liberdade para experimentar. Isso na minha visão, assim. Eu não preciso estar numa companhia para ter unidade como bailarino. Eu posso estar envolvida em diversos projetos e não vou ficar sem renda enquanto eu estiver entre um projeto e outro. Sim. E daí eu acho que é o que abre. Isso sabe? se estende para bailarinos de outros países também? Ou não, isso só para eles? É da França, é um regime, é um sistema da França. E me parece que na Bélgica também funciona. Eu não sei quais são as diferenças, mas assim, isso de coisa que eu já ouvi falar. Mas se você então, assim, estiver trabalhando como profissional da dança na França, você é beneficiado por esse tipo de política ou não? Sim. Na verdade, assim, se você tiver... O que acontece para brasileiro é que é mais difícil de a gente ter um visto se a gente não tem um contrato, né? Então, assim, se a gente está chegando sem visto, no meu caso, como eu sou estudante na França, eu tenho visto de estudante, que me permite ter uma carga horária reduzida de trabalho,
mas que vai totalizar no ano. Eles contam quantas horas você fez no ano. Então, não é quanto eu faço por cada mês ou por cada semana. E aí, assim, eu consigo. Então, assim, tendo a condição de ficar no país, é mais tranquilo. E aí, o que precisa para ter esse suporte é cumprir com uma carga horária mínima, né? Assim, a pessoa não pode trabalhar muito pouco, quase o ano todo, assim, né? Tem que ter um equilíbrio, assim, razoável até. Então, eu acho que nesse sentido a gente tem mais liberdade estética, né? A diferença que eu vejo, assim, eu não conheço tão bem o contexto da Alemanha para dar uma opinião, assim, geral, mas é que a gente trabalha em companhias de repertório. Então, nessas companhias de repertório, tem uma base comum. As companhias, muitas vezes, né, se intitulam como dança contemporânea, mas a base é clássica. Tem alguns coreógrafos que realmente vão ter uma visão mais aberta, mesmo tendo a aula de balé clássico todos os dias, né, vão ali, como se diz, colaborar de uma forma mais com os bailarinos que estão ali, né? Enfim, o balé clássico cumpre uma formalidade ali do dia a dia, né? Mas isso aqui foi um pouco nesse sentido, assim, né? O elenco muito jovem, uma exigência que não condiz com a estética do trabalho. Então, assim, é bacana para conhecer. No meu caso, como sistema de organização de teatro. É uma superestrutura em termos de equipe, tem muitas pessoas trabalhando, tem uma estrutura física de equipamento, de palco, mas as companhias no Brasil pelas quais eu passei não deixam nada a desejar no sentido de competência das pessoas que estão trabalhando ali, sabe? Então, assim, a gente trabalha com menos recurso, com equipe mais reduzida, mas a gente também faz um trabalho excelente. Então, assim, voltando para a pergunta do Matheus, assim, né, como que a gente, né, como que é ser brasileiro, eu acho assim, sair de casa é um período, é uma decisão bastante séria para a nossa vida. Pode ser que ela seja muito bem sucedida, como o caso do Daniel, assim, né, mas pode ser que a gente passe por situações delicadas nesse meio do caminho. Então, assim, eu vejo que a gente se coloca numa situação de se arriscar muito por uma coisa que a gente não conhece. Então, assim, para quem está querendo vir, companhia, conversa com bailarinos que já dançaram no lugar onde você está pensando de vir, porque vai ser uma relação, assim, um convívio. A gente está, assim, a gente disponibiliza a nossa vida, a gente vem, né, assim, muda de país, eu mudei de país, mas como que vai ser essa experiência, né? Quem é esse coreógrafo? Como ele trabalha? Então, assim, são perguntas que são importantes também para a gente fazer, né? Assim, procurem conhecer, sabe? Porque vir fazer audição e, de repente, passar é muito bacana, mas e como vai ser o seu dia a dia, sabe? Então, assim, ó, pesar ali, né? A gente é ser humano e a gente tem que pensar no nosso profissional, sim. Quem trabalha com dança trabalha com uma paixão absurda, mas também tem o lado pessoal e a gente precisa estar sempre se cuidando. Então, assim, pensar, cada um é um, cada lugar é um, enfim, vai sentir, vai analisar. Bom, vou juntar algumas ideias aí. Primeiro, falando, Tati, sobre a diferença de companhia com linguagem mais clássica contemporânea, eu acho, é meu achismo total, mas eu acho que a Alemanha tem um pouco mais de tradição, um pouco mais espalhada pelo país. Então, tem companhias que trabalharam muito na linguagem clássica, como o Stuttgart Ballet, Munique, Berlim, Dresden, Leipzig na linha clássica. Então, espalhado pelo país, tem muito mais oferta de linguagem clássica do que eu acho que tem na França, assim. Não sei, você pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu acho que tem aí uma tradição e um consumo maior do que na França. Então, eu acho que isso ajuda a nortear as linhas de trabalho. Aqui na companhia também é uma companhia de dança contemporânea, mas a gente faz aula de balé clássico todos os dias.
Mas é uma companhia de repertório, então tem criações, tem remontagens, tem companhias, tem coreografias novas, coreografias antigas. Por exemplo, logo antes da pandemia, eu estava dançando um espetáculo que falava de 3 gerações de coreógrafos. Então, pegou-se um coreógrafo bem antigo, que é o Hans van Manen, pegou o coreógrafo médio de idade de vida profissional, que é o Marco Ghe, que é o diretor, e um coreógrafo bem jovem, que é o Emre Can, que é um turco que está começando agora, tem 30 anos e está começando a coreografar há pouco tempo. Então, e aí, nessa demanda, nesse leque de possibilidades, a gente tem que estar com o balé clássico em dia, porque Hans van Manen está fazendo posições, mostrando linhas. Então, a exigência do clássico está aí presente no nosso espetáculo. Então, eles gostam de ter bailarinos versáteis, mas que tenham essa base para, se precisar, numa composição de programa, ter a possibilidade de explorar esse outro lado também. A plateia alemã, eu sinto que gostam, que identificam, porque tem mais tradição, tem mais conhecimento, então se sentem mais próximas da linguagem, então as pessoas consomem bem. Aí, como brasileira dançando, eu já tive um pouco de experiência aqui antes com a São Paulo Companhia de Dança, que desde 2011 fazia uma turnê por ano internacional, pelo menos. Então, a gente estava quase sempre aqui na Alemanha, né, que é o país mais aberto para receber companhias e tem mais subsídios, enfim. E o que é impressionante, que eu sempre senti muito bem-vinda, é a receptividade do público. Eles são muito abertos a assistir espetáculo de dança, seja numa cidade pequena, seja numa cidade grande, seja numa terça-feira, numa quarta-feira, num domingo. Os espetáculos estão sempre cheios, as pessoas assistem. Aqui agora, que eu estou no mesmo teatro, a gente ainda não teve nem nada, né? A gente faz todos os espetáculos dentro da mesma casa. Tem mais de 1000 lugares o teatro, geralmente está quase esgotado. Tem pessoas que vêm falar com a gente, eu já assisti 3 espetáculos, eu estou vindo aqui pela 4ª vez. Então, as pessoas têm uma necessidade de estar mais próximo do teatro, do que acontece. Não é só a dança. Tem ópera, tem teatro, tem, enfim, diversas possibilidades. As pessoas estão sempre aqui. Essa é a grande diferença que eu sinto do Brasil, é o consumo. Não é a qualidade, como a Si falou. Trabalhei muito na São Paulo Companhia de Dança, no Balé Teatro Guaíra, trabalhei com coreógrafos internacionais e nacionais, e a qualidade do trabalho é muito parecida. Existe, claro, uma tradição aqui, então, o tipo de estrutura que a gente tem, o entendimento do que é artista, do que é a dança, da importância da arte, isso tem outras nuances aqui, mas a qualidade e o comprometimento com o trabalho não é tão distinto assim. Aí o que eu acho que é diferente é o consumo. E aí, no sentido de me sentir inteira, felizmente, dentro do ambiente de trabalho, eu não tive nenhuma situação onde eu me senti discriminada ou, enfim, menos valorizada, ou que é muito difícil a relação do estrangeiro no país. Então, sentido de imigração, registro na cidade, lidar com burocracias, eu não a língua, nisso eu tive um pouco de atrito. Assim, eu fui tentar abrir uma conta, só dando um exemplo, eu fui tentar abrir a conta no banco, e a mulher ficou indignada comigo. Ela falou, como assim? Você não pode abrir a conta num país onde você não sabe a língua. Você precisa saber o que você está assinando, o que está acontecendo aqui. Então, nesse sentido, eu me senti, nossa, se eu não falo alemão, é um problema muito grande. Eu achei que eu ia chegar aqui, me adaptar super rápido e tal. E não, foi assim, calma aí, você precisa entender o que está acontecendo aqui para você viver aqui. Então, nesse sentido, eu me senti bem afastada. Mas felizmente, foi só nesse lado mais burocrático. E, enfim, eles são muito sérios e comprometidos com isso, realmente, né? Agora, nesses tempos de pandemia, se eu precisar, eu sou uma pessoa cuidada pelo Estado, porque ele tem todos os registros onde é que eu moro, tudo que acontece comigo, mas eles são muito burocráticos e responsáveis e exigentes nesse sentido, sentir longe aí nesse lado. Eu queria... Legal. Desculpa. Tá. Vai. Pode, claro. Queria perguntar para vocês como a gente... porque vendo vocês falarem, me passa um filme, né?
Eu estava lembrando quando a gente dançou o Quebra-Nós, eu tive a oportunidade de dançar com vocês três, né, em momentos diferentes da minha vida. E daí eu me lembro, desculpa, Daniel, eu sei que você é um homem hoje, mas eu não consigo tirar da minha imagem você muito pequeno, né? E você realmente, sempre foi isso que você falava, tua relação com o movimento foi muito, observando você, se aquecendo, se alongando, fazendo aula. Lembro das nossas com a Márcia de Castro, antes dos aquecimentos, antes de entrar para a apresentação, e isso sempre foi muito latente, né? Lidar com a técnica clássica, com muita, não facilidade, mas é uma relação muito natural. E eu fiquei me perguntando agora, até que seria interessante para os nossos estudantes, para as pessoas se prepararem, como a Simone falou, da importância de você conhecer aonde vai ir, e eu acho que dá para levar isso para a vida. A importância da gente conhecer alguns cenários e conhecer de verdade. E eu queria perguntar para vocês, para se tornar um artista da dança, seja um bailarino ou um pesquisador, que recomendações vocês dariam para que a gente pudesse, como professor, no meu caso, orientar os nossos estudantes e, ao mesmo tempo, vocês conversando diretamente com outros futuros artistas como o Matheus, que dicas e que orientações vocês dariam de cuidados e de aprendizado? Tá bom, pode ser pode ser os três, não é? Eu acho assim, buscar conhecimento. E buscar conhecimento de todas as formas possíveis, assim, sabe? Uma das coisas que eu fiquei pensando bastante, assim, né, sobre a nossa reunião de hoje, e revendo esse período de pandemia, quando eu comecei a fazer balé na Escola Municipal de Balé de Ourinhos. Eu não lembro quanto tempo depois, fui até a Biblioteca Municipal e falei, quero saber mais sobre isso. Fui lá e tinha livro de dança, a biblioteca inteira, e, enfim, foi esse o acesso que eu tive ali, aquele livro naquela condição. Tinha YouTube, não existia livro em PDF para a gente ler online, assim, vídeo de balé era o nosso professor que emprestava fita de VHS, e a gente tinha aqui na casa de quem tinha o aparelho para ler, então, sabe, assim, o acesso ao conhecimento era completamente diferente do que é hoje. E como a gente estava comentando antes, né, eu acho que essa abertura que veio com a companhia, a gente tem fontes onde buscar. Então, assim, procurem, pesquisem, vejam aquilo que interessa, sabe? A gente tem essa liberdade até de poder sinto atraído por isso, vai fundo, vê se aquela pessoa tem uma aula, vê se ela deu entrevista, enfim, a gente consegue buscar. Então, assim, a minha é essa. Sim, eu diria também saber o porquê, achar mesmo porque você está na dança, o porquê você quer seguir esse caminho, que não é um caminho fácil, onde você tem que deixar muitas coisas do lado para vivenciar essa carreira. E achar mesmo o porquê de tudo isso, se vale a pena mesmo, e também ver o que faz mais sentido para cada pessoa, se tem uma companhia onde, não, essa companhia eu quero fazer parte, é um sonho, se é isso que vale a pena, ou de repente ir numa companhia onde não seja com um nome tão grande, mas ter mais possibilidades de estar dançando mais, de estar fazendo outros balés, onde talvez numa companhia maior você teria menos chance, e balancear assim mesmo o que é importante, estar no palco todo o tempo, ou ter o nome, e ver pessoalmente mesmo aonde são esses valores, e balancear isso, né? Tentar achar aonde a pessoa quer terminar como artista, né? Eu acho que os dois falaram bastante já. Acho que sim, a nossa até responsabilidade, né, com a quantidade de ferramentas que nós temos à disposição, acaba
nós temos mais responsabilidade sobre a nossa formação, né? É mais do acesso. É claro que tem muita gente que ainda tem dificuldade a ter o acesso, mas, de maneira geral, é mais espalhado a possibilidade de busca. E eu acho que o autoconhecimento também é importante, né? Você se perceber e se entender onde é que estão suas potencialidades, as suas fragilidades, para poder potencializar e trabalhar naquilo que poderia ser um ponto cego ou uma questão a ser mais trabalhada. A dança também traz, a carreira com a dança traz um imediatismo, traz uma pressa, porque você pensa em alguns modelos de companhia, a gente tem que correr contra o tempo, porque tem a idade e a formação, o que vai acontecer depois dessa carreira, como que fica. Então, são diversas camadas emocionais que a gente tem que lidar, administrar, enquanto tem muita dedicação física e emocional para o momento. Então, eu acho que tá conectado com o teu querer, com o que, como o Dan disse, com o que faz sentido para você, as pesquisas, o que você conecta dentro e fora, eu acho que seria mais uma indicação de um caminho a seguir e de entender qual é o seu papel, o que faz sentido para você e o que você gostaria de seguir e de colocar a tua energia, a tua determinação e o teu foco. Legal. Pegar o gancho aqui, eu acho que está sendo bem importante, né, Matheus, escutar tudo isso também, porque para os nossos alunos, com certeza, que não é um caminho fácil, né, porém, que isso não seja um motivo para desistir, né, acho que muito pelo contrário, para te instigar a crescer, não só como bailarino profissional, mas como indivíduo mesmo, né, como ser humano. E aí, vou estender essa pergunta também para o Matheus. Como tem sido, Matheus, nesses últimos meses, todas essas experiências novas, como que tem sido esse mudar para outro país, para outro continente, outra língua, outro trabalho de formação corporal também, né, muito diferente. Eu lembro logo no início, né, que a gente conversava bastante, esse impacto de chegar, né, e muitas coisas diferentes, te deixou assim muito, né, imagino, não é fácil, né? Muito ansioso, mas agora eu já vejo que você está bem mais tranquilo. Conta para nós como é que tem sido, Matheus, esse momento para você aí, essa experiência. Bom, como eu já comentei antes, você comentou agora de volta, no início realmente foi muita informação. Para mim, acho que a questão que pegava mais quando eu cheguei era em relação às outras pessoas que já estavam aqui. Eu cheguei, o curso já tinha sido iniciado, né? Então já fazia 2 meses. E para mim foi tentar entender, compreender essa linguagem, a linguagem que eles tinham, né? Que aqui a gente tem a oportunidade de ter vários professores, então além disso cada professor tem a sua linguagem, assim, então acho que, para mim, o processo de compreender, entender como os professores trabalham e tentar fazer com que o meu corpo que eu compreendesse melhor, não só reproduzisse, né, mas realmente entender e como era o processo. Acho que isso foi a parte mais complicada e também mais interessante, assim, foi bem interessante, assim, todo esse processo até o final de dezembro, né, que logo quando voltou, eu já estava mais tranquilo, porque teve as férias, então eu estava mais tranquilo, eu tive tempo para processar tudo aquilo que eu já tinha passado com pressa, e agora na quarentena foi um processo bem interessante. Como eu disse, a gente ficou sem aula, mas foi muito interessante, assim, agora na volta das aulas, que eu consegui ver o quanto o meu corpo tinha absorvido daquilo, de tanto tecnicamente, que eu acho que era um
um dos fatores que eu mais tinha medo, tipo, de perder, porque enfim, né, eu não tinha tanta técnica, tanto do balé clássico que a gente estava comentando agora. Eu tinha, que acho que era o meu maior medo, assim, de perder, de ter que voltar, de ter que trabalhar, e o quanto eu percebi, assim, essa memória corporal, assim, enquanto ainda estava ali dentro e que eu não consegui perder, e até agora eu tô sentindo que estou conseguindo trabalhar melhor com isso, sabe? Com essa percepção, tá mais claro, eu vejo que já está em mim, eu tô indo para um caminho digamos, de limpeza, assim, de entender, as coisas estão ficando mais claras, tanto também pelas pesquisas que eu fiz muitas pesquisas agora, na quarentena, tanto para poder... Até eu estava conversando com a Tati, acho que ela chegou a comentar com a Simone, tanto de universidade, de faculdade, escolas aqui na Europa mesmo, aproveitar para entender e tentar abrir o leque de possibilidades, que é o que a gente estava conversando até agora. Então, todo esse processo, acho que o meu processo eu sinto, o meu maior medo era de não conseguir, agora até esqueci a palavra, mas de estar progredindo, né? Pode falar Sim. em italiano, a gente entende também. É difícil, a gente vai falando e eu já esqueço muitas palavras, mas enfim. Mas o meu medo mesmo de estar perdendo, e agora eu estou mais tranquilo com essa volta que eu vejo que está em mim ali, que também eu sinto também que as pessoas com que eu estava trabalhando também tinham essa dificuldade, e agora a gente está meio que tirando essa juntos, assim, de estar voltando a trabalhar e tudo mais. Bacana. Posso só falar uma coisinha sobre isso também? Claro. Um processo de revisão na quarentena, que eu achei muito bacana, isso que você falou, né? A gente não perde. Então, só queria complementar em relação ao que o Matheus disse, né, sobre o impacto da quarentena no corpo, assim, né? Eu senti que, tendo buscado referências diferentes durante esse período do confinamento, né? Eu experimentei várias coisas, desde yoga com alinhamento de chakra, balé hit, muita coisa mesmo diferente, assim, o que era possível fazer dentro do espaço. Quando eu voltei para a prática do estúdio, eu senti que o meu corpo ele tinha mudado, assim, ele estava diferente. Então, fazendo o link com aquilo que eu tinha dito antes, né, de buscar as referências, né, a gente com a gente mesmo, é super importante não menosprezar aquilo que a gente sente também, né, fazendo o link também com o que a Ana e o Daniel estavam dizendo, assim, né, é a gente confiar na gente, mas a troca do estúdio, ela também é. Então, assim, se a gente tiver a oportunidade de equilibrar esses dois fatores, assim, acho que a gente só cresce. Legal. A gente vai encaminhando para um ritual que a gente tem feito em todas as mesas, que é pedir para cada uma de vocês deixar uma frase, uma palavra que ajude quem está escutando, né, que está em casa ainda em isolamento. A gente aqui, vocês são viajantes do futuro para nós, trazem mensagens de esperança. Uma mensagem, uma frase, uma palavra que continue reverberando nesse sentido de resiliência, né, e do que é. E no caso da mesa de vocês, que ficou muito presente para mim, né, acho que foi muito importante também para o Matheus, o quanto fugiu a palavra também, mas o quanto é desafiador estar no mercado profissional da dança, apesar de qualquer situação que aconteça, né? Porque fica muito presente para mim, o quanto para vocês a pandemia, o momento que a gente está vivendo, vocês lidam com ele de uma forma um pouco diferente, porque o foco é tão grande no que eu estou fazendo, como eu lido com isso, é sempre a partir de, né? E estando também num país, né, na Alemanha, com outra conjuntural econômica, política, para lidar com a arte também, e com a permanência da arte, né, é possível também se pensar a partir disso, né. A gente, a situação da realidade dos artistas aqui numa outra condição, né, num outro formato. Então,
queria pedir que a gente pensasse essas palavras, essas frases de motivação e de esperança para nós aqui também. Liga o microfone. Vai, Matheus, vamos ver que palavra, você que está mais próximo aqui da nossa realidade, que palavra que você nos traz para a gente compreender esse momento e essa experiência que a gente teve aqui. Ai, meu Deus. Eu vou começar de supetão. Mas, enfim, o que eu gostaria acho que de deixar por último... Opa, tá tudo bem com o áudio? Mas, enfim, o que eu gostaria de deixar por último é que, mas que tá muito... há essa dificuldade, tanto no Brasil, quanto a classe de nós, nossa classe, artistas. Aqui na Itália, como eu vi também na Alemanha, teve um auxílio muito grande durante a quarentena, mas gostaria de deixar para as pessoas assim como eu, que estão no processo de formação, que estão estudando, que realmente aproveitar isso, como o pessoal já disse aqui, de realmente pesquisar mais, aproveitar que tem coisas que antes não eram tão fáceis de achar antes da quarentena, que agora tem tanto mais arquivos assim, disponíveis para a gente, gratuitamente também, que isso é muito, muito importante, muito interessante. E de realmente achar esse tempo e aproveitar esse tempo para pesquisa, que quando voltar, para a gente começar a poder trabalhar com essa pesquisa, começar a realmente levar tanto para mim, o teórico agora é muito importante, então tentar levar na prática o teórico, e é isso, acho que aproveitar e isso para semear para plantar uma semente ali de conhecimento, para depois a gente colher no final de tudo isso, né? Quando voltar à normalidade, se é que a gente pode dizer que vai ser normal, mas enfim, acho que é mais ou menos isso. Obrigado, Matheus. Eu estava pensando aqui, né, no que dizer. O que a gente pode fazer com o que a gente tem, né? Eu acho que a pandemia trouxe bastante a reflexão do planejamento e do não planejamento, onde a gente teve que viver um dia de cada vez e lidar com as novas notícias e informações de maneira muito vivendo o presente, mas ao mesmo tempo trouxe aí uma reflexão de como eu vinha vivendo e de como eu quero viver depois que isso passar. Então, um encontro de presente e futuro faz muito parte desse momento. E aí, uma reflexão que eu tenho tido para a minha prática do dia a dia até o que eu posso fazer hoje com o que eu tenho disponível hoje? Como que eu posso melhorar? Então, como que a cada dia eu posso tentar ser uma versão melhor do que eu tenho dentro e do que eu tenho fora disponível? Como essa relação pode trazer crescimento e desenvolvimento? Ana. Eu diria que para não ter medo do desconhecido, de ir em frente nos sonhos, tentar encontrar aquilo que está procurando e, se cair, levantar de novo, para não ter medo até antes daquilo, de achar que não vai conseguir ou que não é o que quer. Vai, prova, e se não for, levanta, continua de novo. Acho que seria isso. E eu vou no caminho um pouco de cada, eu acho, assim. Eu acho que, né, a pandemia trouxe muita reflexão, trouxe muito acesso a muita coisa, e ao mesmo tempo, assim, eu vejo que está trazendo ainda, né, a gente não entendeu ainda, a gente não terminou, a gente ainda está passando, por mais que a gente já esteja voltando para o estúdio, né, está no processo ainda, mas eu acho que
a dança em si, né, como a gente, na verdade, está mais próximo das pessoas. A gente tem, atualmente, no formato teatro, uma capacidade de difusão muito limitada, são as que cabem dentro daquele teatro. E como, né, a gente pode, de repente, chegar num público maior por meio da tecnologia, né? Sim, então, eu acho que, assim, a difusão em si, a possibilidade, ela já existe, assim. Para mim, a pergunta, até que eu me faço também, né, forma, isso pode se tornar sustentável, né? Isso pode ser, pode, enfim, trazer o retorno dos artistas, por exemplo, né? Porque eu posso fazer o meu trabalho, posso difundir por enquanto, tá, mas como é que eu pago meu aluguel, se eu sou freelancer, no mercado? Então, assim, para mim é um momento ainda de entender, mas eu vejo uma possibilidade de estar mais próximo de muito mais gente, assim. Então, uma palavra para mim eu acho que é reinvenção, né? E eu acho que é no sentido coletivo, né? Nós todos como artistas da dança, o que a gente vai aprender e de que forma a dança pode se transformar a partir desse momento. Obrigado, Simone. Tati, e para você? Vocês trouxeram reflexões tão boas, tão interessantes, que eu continuo reverberando, assim. Para mim, essa experiência de hoje foi um aprendizado em conexão mesmo. Pegar um pouquinho do que cada um, como cada um lida com as suas experiências muito particulares e como que isso se conecta com a minha experiência hoje aqui, como que isso me agrega, né? Enquanto referência também. Bacana. E eu espero que também tenha sido para quem nos escutou. Né? Se me permite, Tati, para a gente caminhar para o final, para mim é uma questão muito, muito, muito legal de olhar e conversar com vocês, porque eu passo a olhar a minha própria história também, né? Porque olhar o Daniel, olhar a Ana Paula, olhar a Simone e olhar o Matheus, e eu me faço a mesma reflexão que a Ana trouxe, o que podemos fazer com o que temos, né? E eu jamais vou me esquecer do encantamento que eu tive em ver vocês dançando ao vivo, né? De ter o olho no olho, a sensação de ver vocês. Eu vou pegar uma cena naquela farinha, sabe? De pensar vocês saltando, compartilhando, e uma coisa que sempre me chamou muita atenção nos 3 e nos 4, vamos trazer o Matheus também para esse mesmo lugar, é a generosidade de vocês. A generosidade de entender o talento que vocês têm, que é fruto de muito trabalho, muito estudo, e ao mesmo tempo se conectar com o outro, que usa vocês no sentido de ter uma referência, fala, nossa, que maravilha, como é que aquela pessoa lida com o corpo, com o espaço, com a criação, com o movimento. E vendo o Matheus ali, me identificar como um projeto de dança dentro de uma escola pública, ele possa contribuir de alguma forma que as pessoas cheguem onde elas querem chegar. E não importa se elas querem chegar ou atrás de um balcão, atendendo alguém, ou sendo um dos melhores bailarinos que a humanidade. Então, assim, para mim é uma dupla emoção de ver a figura do Matheus, que é um estudante que passou pelo chão da nossa escola, e ver, olhar para vocês, artistas que são referências da minha vida. Daí eu trago a Tati também, que eu sempre falo, que ver a Tati dançando para mim, assim, é um privilégio maravilhoso. Para mim, eu acho que é entender o meu lugar. Que eu, chega uma fase da minha vida que eu queria entender por que a minha perna não vai, por que daquele jeito, por que eu não salto. E a partir do momento que eu comecei a olhar para mim e ver que as minhas potencialidades, elas estavam em outro lugar, e que eu entendi que eu poderia fazer qualquer outra coisa, desde que eu estivesse trabalhando com dança, vivendo de dança e respirando dança, para mim isso é mental. Então, eu queria agradecer esse contato com vocês mais uma vez, que a gente possa ter um outro momento de troca de corpo, de olho no olho, de cheiro, de afeto, de abraço. Então, muito obrigado pela generosidade de vocês, que a gente possa, em outros momentos, estar falando disso juntos, e que a gente possa estar, mesmo distantes, utilizando essa ferramenta que eu acho que veio para ser usada mais e mais para se conectar.
Obrigado pela generosidade. Um abraço para o Thiago, que está aqui atrás, dando suporte, e que vocês possam inspirar outros estudantes para que a gente possa, para que todos nós juntos possamos voar, como diz o Daniel, em sentido aos nossos sonhos, que a gente acredita, e que o conhecimento seja a base de tudo isso. Então, gratidão por vocês e muito obrigado. Obrigada, Fer. Obrigada por proporcionar isso também pra gente, né? Acreditar no seu sonho. Obrigada a todos vocês. Foi um prazer revê-los e obrigado aí por essa experiência tão boa. Valeu. Muito obrigada. Foi um prazer enorme fazer parte dessa troca aí. Obrigada. Obrigada pelo convite, pela iniciativa e pelo trabalho lindo que vocês fazem. Obrigado pela experiência, obrigado por me trazer nesse lugar de troca, de realmente sugar de vocês a experiência E pode ter certeza, gente, que a gente vai dar um jeito de começar na França, dar um pulinho lá na Alemanha, e provavelmente a gente vai de dançar mais perto de vocês, e a gente vai ter a grata satisfação de tê-los juntos com a gente. Então, muito obrigado mais uma vez.